Olá pessoal, aqui é o professor Veridiano, tá? Essa aula vai ser para os alunos do nono ano e o conteúdo será equação do primeiro grau, situações, problema. Então chega para cá e vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, é importante lembrar que equação, tá pessoal? No nono ano você vai ter a oportunidade de trabalhar com equação do segundo grau, tá? Então, achei por bem, primeiro, discutirmos, relembrar algumas situações da equação do primeiro grau, para que dê embasamento e fortaleça cada vez mais o seu aprendizado. Então, vamos lá. O que eu preciso saber da equação do primeiro grau? A sua forma geral, ela está aqui exposta da seguinte forma. Como é que eu leio, Veridiano? Até então, é só observar. AX mais B, tá? Por ser uma equação, ela vai ter essa necessidade do zerinho aqui. O que eu tenho que observar são, como é que eu posso dizer no popular, são justamente duas observações. Que, no caso, o A e o B, eles devem pertencer aos números reais, tá? E, pessoal, para que seja uma equação, o valor de A obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, tá? Então, olha só esse exemplo aqui embaixo. Eu tenho 2x mais 10 é igual, 2x mais 4 é igual a 10. Então, vamos lá e vamos continuar. Olha só esse exemplo aqui. Determine o valor da incógnita nas equações a seguir. Lembrando que é muito comum essa linguagem incógnita quando a gente trabalha com a equação, porque a gente está se referindo a esse xzinho aqui, ó. É ele que a gente vai calcular o valor. Por se tratar de uma equação do primeiro grau, eu vou conhecer uma raiz, um valor correspondente a x. Vem aqui para o quadro comigo e analisa comigo, tá bom? Olha só, aqui é 8. Pessoal, Veridiano, quando eu analiso aqui, como é que eu vou interpretar que vai ser uma equação do primeiro grau? Pessoal, lembra o seguinte, você vai olhar para a letra, e se a letra ela tiver, no caso aqui, sem nada, significa que tem um número 1 aqui em cima no expoente. Isso quer dizer que o grau desta equação é do primeiro grau. Se tivesse um outro númerozinho, tivesse 2, seria do segundo grau. E assim, consequentemente. Nesse caso, como não tem nada, é do primeiro grau. O que eu preciso entender aqui é justamente esse processozinho aqui que vai ser o seguinte. Eu preciso separar, tá, pessoal, no primeiro membro e aqui eu vou separar do segundo membro. Olha só, aonde tem o primeiro membro, vai permanecer a letra. Tá, pessoal? E quem, no caso, estará no segundo membro, terá os números. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, vamos lá e veja se você consegue compreender e me acompanhar. Eu vou apagar aqui só para mim continuar através desse exemplo. Olha só, aqui eu consigo ver logo que eu tenho a presença do 4 positivo, ou, em outras palavras, na adição com o número 4. Então, 2x mais 4. Esse 4, por ser número, apenas número, eu vou retirar ele do primeiro membro e vou colocar no segundo membro, aonde corresponde aos valores correspondentes a número. Ou seja, ele está positivo, para o outro lado, vou enviar ele com a operação contrária. Se eu estou somando no primeiro, no segundo membro, ele vai subtraindo. Eu vou ter 2x, continuando no primeiro membro, igual. Quem já estava no segundo membro, Veridiano? É ou não é o número 8? Exatamente. Mas esse 8 eu não vou mexer no seu valor numérico.
eu vou colocar a presença agora sim do 4 negativo. Note que o 4 aqui agora é negativo. Então, resolve normal. 2x é igual. 8 menos 4 é igual a 4. Tranquilo até então? O que a gente precisa saber não é o valor da incógnita x, não é o valor da incógnita 2x. Ou seja, esse 2 aqui eu vou ter que tirá-lo daqui. O que é importante você saber? Que por a incógnita, ela tem essa presença do número 2 aqui com ela, significa que existe uma multiplicação. Então, se é uma multiplicação no primeiro membro, ao retirar esse 2 e colocá-lo para o segundo membro, eu irei trocar de multiplicação para divisão. Então, eu vou ter x igual a 4 dividido por 2. E aí, bem mais simples, eu tenho que a situação é igual ao valor 2, ou seja, 4 dividido por 2 é igual a 2. O valor da minha incógnita foi encontrado. Vamos voltar aqui. Então, me acompanha aqui, tá, pessoal? Eu tenho outro exemplo aí que segue a mesma regra, e aí a gente vai dar continuidade nas situações problemas. Lembrando que isso aqui é só uma questão de relembrar esse conteúdo. Situações problemas. Aqui é o que é justamente o nosso objetivo maior. Eu preciso, né, que seria interessante justamente a gente saber relacionar, tá, o conteúdo, né, na forma de cálculo, mas também no meu cotidiano, no meu dia a dia. Eu vou ler essa questão e aqui no quadro a gente vai fazer bem direitinho aqui para que a gente entenda. Olha só, a questão ela diz o seguinte: o dobro de um número somado com 5 é igual a 91. Qual é esse número? Aí a gente cria essa dificuldade toda, mas olha só, olha como é bem legal a gente montar essa equaçãozinha. Quando eu me refiro ao dobro, chega para cá, pessoal, no quadro, complica comigo. Presta aqui comigo aqui. O dobro, eu já sei que corresponde a quem? A 2. O dobro de um número. Eu sei que número é esse? Não sei. Eu posso colocar como incógnita o x. É obrigado sempre ser a letra x? Não, fique à vontade. Pode usar qualquer letra do alfabeto, sem problema nenhum. Particularmente, a minha pessoa, gosto de usar para não fugir à regra dos meus colegas também, que têm o hábito de usar a mesma. Então, 2x, né? Somado. Pessoal, quando eu digo somado, vocês concordam que isso justamente se trata de uma adição? Então, adição com quem? Com que número? Com 5. Ou seja, o dobro de um número somado com 5 é igual a quem? A 91. Então, analise comigo aqui agora, Veridiano. Vamos olhar e confirmar se se trata de uma equação do primeiro grau. Eu tenho alguma coisa aqui acima no caso da minha incógnita x? Não. Então, continua sendo uma equação do primeiro grau. Então, me acompanha. O x que está positivo passa para o outro lado negativo. Então, vou ter 2x, 91, menos quem? 5. E aí, eu vou ter 2x vai ser igual. Pessoal, 91 menos 5, e aí, quanto é que eu vou ter? 86. Não é verdade? Depois que eu fiz esse processo aqui, analise agora aqui. Eu tenho uma presença do 2 e da minha incógnita x juntas. Ou seja, que operação é essa? É uma operação de multiplicação. Ou seja, se o 2 está multiplicando no primeiro membro, ele vai passar para o outro lado dividindo. Eu vou ter x igual a 86 dividido por 2. Tá, pessoal? Logo, x será 8 dividido por 2 é 4 e 6 dividido por 2 é 3.
Qual é o meu resultado? Qual é o valor correspondente a x? 43. Vamos aqui agora, voltando para o slidezinho. Outra situação, problema, e trabalhando com a mesma perspectiva da questão anterior. Note que é a mesma regrinha, só que olha só o que ela diz. O triplo de um número, diminuindo de 4, é igual a 23. Qual é esse número, pessoal? Vamos lá, de volta aqui para o quadro. Então, ele está dizendo que o triplo de um número, então vou atribuir a x novamente, diminuído, já está dizendo para a gente que é operação de subtração, diminuído de quanto? Exatamente de 4. O resultado, ou seja, será igual a 23. Do mesmo jeitinho, com a mesma perspectiva da anterior. Eu vou ter o quê? Número de um lado, letra do outro. O 4 que está negativo passa para lá positivo. Eu vou ter aqui 3x igual a 23, ó, não mexi com 23, e agora está vendo a presença do 4, que estava negativo, passou a ser positivo. Deixa eu colocar uma setinha aqui para que, porventura, em casa você consiga ver direitinho. Aí eu tenho agora uma adição. Fica 3x igual 23 somado 4, eu vou obter 27. O 3 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, será 27 dividido por 3. Ou seja, pessoal, x será igual a 27 dividido por 3, igual a 9. E aí também foi encontrado o resultado da nossa incógnita. Relembrando que, por se tratar de uma equação do primeiro grau, nós iremos conhecer apenas um único resultado para x, tá? Vamos voltar para o slide. Essa aqui é bem legal também. Olha só e tenta acompanhar meu raciocínio, tá, pessoal? Vou ler aqui para que a gente interprete todo mundo junto. No estacionamento, há carros e motos. Totalizam 85 veículos. O número de carros é igual a 4 vezes o número de motos. Quantas motos há no estacionamento? E essa questão te pegou, né? Então vamos lá, será que a gente consegue fazer juntos? Então vamos lá tentar. Pessoal, volta comigo aqui para o quadro. Eu vou ter o seguinte, no estacionamento há carros e motos. Aqui eu vou fazer uma coisa mais diferente, até para a gente ficar bem mais, ficar familiarizado com a questão. Ó, eu tenho carros, vou usar o Czinho, e eu tenho motos. Ele está dizendo para a gente que totalizam, que o total que eles têm lá são exatamente 85. Ou seja, somando os carros e somando as motos, eu tenho 85 veículos lá, tá? E ele diz mais uma coisinha. O número de carros, olha, essa aqui é a primeira situação que eu estou analisando. A segunda situação que eu estou analisando é o número de carros é igual a 4 vezes, ó, 4 vezes o valor de quem? Das motos. E ele quer que eu descubra justamente o valor de quem? O valor da moto. Então, eu vou só marcar ela aqui para que a gente saber que a gente precisa saber os valores da moto, tá? Então, me acompanha. Você concorda comigo que o valor de carros, por ser igual à moto, eu posso justamente tirar esse C e colocar o 4M? Olha só. Então, eu vou pegar a primeira situação aqui, que ele fala assim, né? C mais M é igual a 85. Retirei o C, vou colocar 4M e vou repetir o demais. Mais M é igual a 85. Então, esse 4M ele veio para o lugar de quem? Do C lá. Aí eu vou perguntar a você,
Se eu tenho 4M aqui e aqui eu tenho uma letra M, qual o total de letras que eu tenho? Você vai ter exatamente 5 letras M, ou no popular 5M, igual ao quê? A 85. Lembrando que por ser a letrinha M, estou me referindo a motos, ou seja, 5 motos. Esses 5, por ser número, vou enviar para o outro membro. Então, eu vou ter que M vai ser igual a 85, ou seja, se o 5 estava multiplicando, passou para lá dividindo. Então, as motos serão... Então, vamos fazer juntinho essa divisão para relembrar aqui, ó. 85 dividido por 5. 8 eu posso dividir por 5 quantas vezes? Exatamente uma. 1 vezes 5 é 5. Para 8, me faltam 3. Esse 5 aqui, ele vai descer para cá. Eu tenho agora 35 e vou dividir por 5. É igual a 7. Então, 7 vezes 5 é 35, para 35 nada. Isso quer dizer que eu tenho exatamente 17 motos. E aí, o nosso valor correspondente, bem bonitinho, em relação à nossa necessidade, tá? Pessoal, eu vou finalizar por aqui essa aula. Desde já, eu agradeço demais, no caso, a Prefeitura, e agradeço à Câmara por ter cedido esse espaço para todos nós. E desejo saúde a todos, tá? E que a gente consiga passar por esses momentos da melhor forma possível. Lembre, hashtag, fiquem em casa. Obrigado mais uma vez, seu professor Veridiano, e até a próxima.